Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelas redes sociais. O racismo é um preconceito contra pessoas a partir do seu tom de pele e traços físicos, que remetem a uma raça que é marginalizada, ou seja, vista como inferior e desvalorizada. À vista disso, é importante lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888. Diz a reportagem da Unicef, publicada dia 18 de dezembro de 2022. O racismo é presente em nossas vidas há muito tempo. E por mais que haja consequências para quem pratica esse preconceito, podemos afirmar que ainda assim há muitos casos de racismo. Uma parcela da população que já sofreu e ainda sofre racismo é a dos povos indígenas. Em 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Talvez você não saiba o motivo dessa comemoração, mas é super importante, pois é necessário para combater o preconceito, conhecer mais as culturas indígenas e exigir que os direitos desses povos sejam respeitados. Há muitos anos, os povos indígenas eram vítimas de racismo e, claro, infelizmente, nos dias de hoje ainda são. Os povos indígenas do Brasil são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, e a população de indígenas, segundo os critérios do censo de 2022, é de aproximadamente 1,6 milhões. Algo super interessante é que os indígenas são um grupo de pessoas reconhecidas como os descendentes dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. De acordo com uma publicação da seção de notícias do portal gov.br, os povos indígenas desempenham um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional na fauna e flora. O Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas, muitas das quais vivem em áreas de grande importância ecológica, como a floresta amazônica. Essas comunidades têm uma forte compreensão de seus ecossistemas circundantes, tendo desenvolvido relações complexas com plantas, animais e terra ao longo de milhares de anos. Como tal, eles possuem um conhecimento valioso sobre como gerenciar e proteger esses ambientes de forma sustentável, que tem sido transmitido por gerações. Podemos afirmar que os povos indígenas merecem sim esse dia de comemoração e não merecem esse preconceito todo. Aliás, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, para não falarmos apenas do preconceito que os povos indígenas sofrem. Podemos citar alguns dos grandes representantes da cultura, da literatura, da música, enfim, que levam os nomes dos seus povos como um destaque muito positivo na nossa sociedade. Ayrton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ayrton Krenak, é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak e o primeiro indígena a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras, Daniel Munduruku, da etnia Munduruku. Formado em filosofia, é mestre em antropologia social na Universidade de São Paulo, foi professor na rede estadual e particular do ensino e atuou como educador social de rua pela Pastoral de Menores de São Paulo. Por último, gostaria de dar destaque a uma personalidade indígena aqui da nossa cidade, a professora Maria Elis Tonli Nunknifor. Ela é professora de língua portuguesa, mas atualmente trabalha como professora articuladora do programa de leitura e pesquisa na EBM Belê Bilingue Quintino Bocaiúva. Maria Elis é da etnia Laclono Xokleng e elaborou o artigo inspirada nas memórias da infância, na história que ouviu de sua mãe e seu avô sobre a relação de seu povo com o rio Platê, que ficou em terceiro lugar no 16º concurso de textos nos escritórios indígenas, promovido pela Fundação Nacional de Livro Infantil e Juvenil, em parceria com o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. Quantas pessoas incríveis, não é mesmo? Obviamente, existem muitos mais. Existem atores, músicos, compositores e escritores. Uma série de talentos que dão voz à sua cultura, às tradições de seus povos, à importância da preservação das terras nativas, do meio ambiente e assim por diante. Para que uma pessoa indígena seja reconhecida, tantas outras ajudaram na construção desse caminho. Por esse motivo, precisamos respeitar e valorizar todos os povos, não só o dia 19,
não só em abril, mas em todo o agir enquanto cidadãos. Muito obrigada.